não vi ninguém se manifestar em falar, me candidato a ser o primeiro, se assim vocês me permitem. Primeiramente, agradecer em termos espirituais o acolhimento que Policarpo e Artemisia têm nos dado nesse espaço. Agradecer o acolhimento da presença de todos aqui, que faz circular uma discussão que eu acho que enriquece a todos nós como seres abertos. E aí, professor João Milton, foi um prazer enorme me escutar, né? Perceber como o senhor, se assim me permite, pela sua grandeza, pela sua arguição, como o senhor tem um cuidado de tratar de uma temática tão importante para se pensar na nossa vida cotidiana espiritual nos dias de hoje. A gente vive um momento político, vamos dizer assim, conturbado, vamos falar em outro aspecto. E a minha fala vai no seguinte, tentando correlacionar duas ideias. E queria, na verdade, estou me pondo num desafio que a minha proposta de debate, talvez ela não tenha conexão, eu aposto que ela tem, mas se não tiver, peço desculpa pela tentativa, mas vou tentar. Ao escutar, percebi que duas ideias vieram à minha mente. Uma, eu acho que é um conceito que perpassa a sua fala durante todo o momento, né? E que aí eu aprendi, né, com um dos mestres que tive a honra de estudar, que é Policarpo, né? E que está envolvido com a espiritualidade, não é? Tem a ver com essa abertura, né, que a gente pode se pôr no mundo, né, e que alguns autores vão falar de diferentes maneiras a ideia de autotransformação, né, que o ser humano pode a todo momento estar nesse processo de se abrir para se transformar e se ressignificar enquanto pessoa, enquanto ser humano. E eu lembrei, não sei dizer porquê, mas me veio muito à mente um conceito do professor Paulo Henrique, né, que se chama dom da democracia. Né? E ele vai dizer, olha, o dom da democracia, né, é uma atitude solidária, né, que você libera energias, né, libera a expansividade do teu ser para repensar o teu mundo, né, a tua ação vivente no mundo. Né? E eu penso que nós unirmos esses dois conceitos, essas duas ideias, né, eu acho que a gente nos abrir, nos liberar para pensar como maneiras solidárias é possível repensar essa vida comum. Né? Se isso é verdade, né, eu acho que esse dom da democracia, ou seja, essa nossa abertura para pensarmos alternativas de sermos solidários um com o outro, especificamente nesse momento, né, atravessado de uma política intransigente, eu acho que a gente consegue, talvez, caminhos para nos abrir a esse processo espiritualista de autotransformação e conseguir ver outras oportunidades, não é? E criarmos um mundo comum, né? Dessa maneira mais cooperativa. Então, eu queria trazer essa ideia. Eu não sei se ela é coerente, arrisco dizer que ela tem uma certa coerência. Queria para o senhor comentar, ver se realmente o que eu percebi da sua fala é correto. Bom, eu vou comentar muito rapidamente, quer dizer, eu acho que não tem nenhuma incoerência nisso que você está dizendo, né? A maneira como a gente traduz
a nossa ideia de espiritualidade em situações concretas, reais, ela, enfim, em princípio, é aberta também a múltiplas possibilidades, né? Pensar a democracia como um lugar de vivência da espiritualidade é pensar que onde há liberdade, a liberdade de pensar, a liberdade de falar, a liberdade de se juntar com outras pessoas de forma temporária ou permanente, né, que é a liberdade de organização ou de associação. Essas manifestações da liberdade, elas são, digamos, situações que criam a oportunidade para que a gente construa coisas em comum. Né? Não é garantido. Não é garantido. Né? A vivência da liberdade pode gerar, por exemplo, a tirania, que é a liberdade de um só, que acha que para ter sua liberdade tem que tirar dos outros. Né? A associação pode ser usada para promover aquele grupo. Né? Quer dizer, o grupo se organizou, por esta organização passa a ter um certo poder de barganha, de negociação, mas ao invés de usar esse poder de barganha, de negociação para o grande número, usa para si. E vai tentar tirar todo o proveito que dentro do sistema é possível tirar quando você está organizado. Né? Então, se de um lado a gente pode pensar na democracia como esse lugar da dádiva, né? Em que nós nos entregamos e nós nos dividimos, compartilhamos, dividimos com outras pessoas uma experiência comum da vida em sociedade, a mesma democracia também pode ser um espaço onde as divisões, as diferenças, o alto e o baixo acontecem. Então, nessa história da democracia tem uma outra tradição, né, que tensiona muito com ela, que é a tradição da igualdade. Quer dizer, a democracia não é apenas um lugar ou um espaço onde nós podemos ser livres. A democracia é também um lugar no qual nós temos uma responsabilidade de tratar o outro como igual. Então, novamente, isso pode ser dádiva, né? Se eu considero cada um e cada uma de vocês aqui iguais, né? Eu vou pensar 2 ou 3 vezes antes de tratá-los e tratá-las de tal maneira que vocês sejam diminuídas, menosprezadas, ridicularizadas, discriminadas, que eu tire proveito, né, indevido, né, do que vocês têm ou de quem vocês são. Mas no contexto da democracia, essa preocupação com a igualdade também pode se transformar numa dificuldade de aceitar o que é diferente. Então, essa lógica da maioria, por exemplo. A democracia é um regime que se regula pela construção de uma maioria. Mas a lógica da maioria pode ser profundamente opressiva. Né? Como a gente ouve nos últimos tempos, né? Que a maioria significa que toda minoria é uma ameaça em potencial ou já é uma ameaça. Por que ter que estar me preocupando com as minorias? Por que é que eu vou deixar de fruir ou vivenciar os meus valores para admitir valores com os quais eu não estou de acordo? Né? Porque na lógica da igualdade democrática, essa exigência de tratar o diferente com espaço, né, com respeito, com dignidade, está colocada. Mas para a lógica da democracia majoritária, que é para a maioria tudo jóia, né, tudo bem, né, a maioria é a maioria,
a minoria fique aí, já ganhou a tolerância, né? Ou então, nem isso vocês têm direito, porque a maioria. Vejam, é a mesma democracia, vamos dizer assim, não é a mesma, né? Mas o que eu quero dizer é que a lógica que autoriza numa direção, ela pode ser interpretada de tal maneira que leva a outra. Então, o meu comentário seria por aí. Realmente, eu não vejo nenhuma incoerência no que você fala, né? E vejo como a gente pode pensar o contexto da democracia como um lugar onde nós podemos vivenciar uma espiritualidade que reúne, que produz essa experiência do comum, né? Mas, ao mesmo tempo, não está garantido que vai ser assim, né? Não é porque é democracia que está garantido que a gente vai conseguir esse... E quando eu digo isso, não é porque eu estou especulando, não, é porque a gente pode olhar, né, experiências históricas recentes e um pouco mais recuadas, de como, de dentro da democracia, uma coisa muito diferente acabou se produzindo, né, que eventualmente negou a democracia, né? Por exemplo, a insegurança e a crise da Alemanha dos anos 20 foi tão profunda que levou muita gente, cada vez mais, a apostar num tipo de liderança, né, que, ao invés de apelar para essa ampliação dos espaços, pelo contrário, dizia que estava aí uma das razões para aquela crise toda, que era preciso estreitar os espaços, só para nós brancos, só para nós de raça pura, né? Só para nós que já nascemos e crescemos e temos gerações aqui, não viemos de fora, e quem não se enquadrar aqui dentro não tem espaço. Isso chegou a uma consequência, quer dizer, o andar dessa carruagem chegou a uma experiência que gerou uma guerra mundial, né? Então, a democracia, ela não impede o pior de acontecer. Porque, como ela tolera essa pluralidade de coisas, né, ela admite que, no meio de tanta coisa boa, tem o mal também. E aí, lembrando uma imagem de Jesus, né, que já que a gente falou, no final eu falei sobre essa coisa do segmento de Jesus, essa preocupação dos discípulos com... né, como é que seria, diante da iminência do novo mundo, né, do reino de Deus que Jesus anunciava, o que é que iam fazer com aquelas pessoas do mal que estavam, né, entre eles? Jesus usou a imagem de uma plantação de trigo, no meio da qual alguém plantou joio, que é uma planta que, enquanto está crescendo, não dá para saber a diferença entre ela e o trigo. Só quando amadurece é que dá para fazer a diferença. E aí, quando, pelo menos na lógica dessa cultura que eu nunca conheci, de vida agrícola e tudo mais, se poderia separar o joio do trigo. Mas o que Jesus está dizendo para os discípulos é: não são vocês que vão separar o joio do trigo. Esse momento da separação é num tempo aí em que os critérios que vão ser usados não estão, não estão sujeitos a essas oscilações de temperamento, de generosidade, de abertura, não, os critérios vão ser outros. Então, não corta agora, não está na hora de cortar nada, não faz purificação agora. Se você for fazer isso, você vai estar cortando o que é precioso junto com o que... Mas como saber? Então, é isso. Na democracia, claro, democracia não significa que tudo tem o seu espaço, mas significa que ela tem muito mais tolerância para evitar cortar o trigo junto com o joio do que em outros regimes. Isso mesmo pode levar a democracia a se enfraquecer, a ser, digamos, sequestrada por quem não tem nada de democrático, né? Que é o que está acontecendo neste país hoje, né? É o que está acontecendo nesse país hoje.
dizer, eu não estou fazendo um juízo sobre os milhões de pessoas que apoiaram ou fizeram essa escolha eleitoral que nos trouxe ao governo Bolsonaro. Mas não tem nada de democrático na forma como este governo se organiza e funciona. Só que ele o fez através dos mecanismos da democracia, continua funcionando dentro das instituições democráticas, fala em nome desta democracia, mas os efeitos, os resultados do que é feito, absolutamente estão em contradição com o que é democrático, ou com o que se espera que sejam os resultados de uma democracia. Então, é isso. Falei demais, vamos dar oportunidade a outras pessoas. Obrigado. Eu acho tudo muito complicado e complexo, né? Porque você vem com a questão da espiritualidade e que não dá para colocar dentro de uma ou outra religião, mas uma coisa que extrapola as religiões, né? Que é a sua relação com a alma, o espírito, né? E hoje a gente fica muito com essa preocupação, e você como historiador colocou muito bem, né? O tempo e o lugar, para a gente se situar e a partir dali, com quem eu estou falando, como eu estou falando, a linguagem que eu estou usando, né? E assim, é muito incrível que a fala, né, de Jesus Cristo naquele espaço, naquele tempo, né, concreto, localizado, e que ela é uma universalidade que desafia, né, o tempo e o espaço, porque você está traduzindo, está adaptando. Aí eu fico pensando que com essa preocupação de tempo e lugar, de onde eu estou falando, aí eu vejo que hoje, né, a única coisa que vai nos unir é um sentimento de tolerância, de amor, que vai traduzir nessa abertura, assim, para eu ouvir o outro, do lugar que o outro esteja, mas eu também tenho que saber de onde eu estou e a partir de onde eu estou falando, porque eu acho que entre a gente mesmo, né, a gente às vezes não conhece a realidade, não consegue conversar e que dirá levar essa discussão para aquele outro que está numa situação econômica inferior, que não teve acesso a muitos serviços que eu, do meu lugar, estou tendo, e como é que eu vou me juntar a esse outro e conversar com ele, entendeu? Para construir alguma coisa, e isso vai passar pela questão de espiritualidade. Então, eu estou dizendo isso a partir de uma tentativa, assim, que eu, que agora disponho de tempo, de mais tempo, porque eu não estou trabalhando, me disponho aí para um lugar de pessoas que não têm acesso aos serviços, à educação, e vou tentar ensinar. E eu encontro aquelas pessoas completamente desmotivadas, né? Então, eu sinto essa necessidade. Como é que eu quero, achando que o que eu vou passar é o correto, é bom, e fazê-las, e me comunicar com elas e trazê-las para essa discussão, né? Então, assim, porque eu acho que, no fundo, a gente está aqui buscando que forma a gente teria para dividir, para partilhar, para dividir um sonho em comum, né? Então, eu acho assim, é um desafio mesmo, e eu acho que a gente tem que estar muito ligado de onde eu estou falando realmente, o tempo, como chegar, o fato de eu estar nesse tempo, nesse espaço, nessa classe social, como é que eu vou para outra classe social que seria mais desfavorecida e que eu acho que eu tenho um sonho que vai ser melhor para todo mundo, porque eles podem inclusive discordar, né? E às vezes a gente vai lá pensando que está com uma proposta boa e não é o que eles desejam. Então requer também que a gente tenha essa sensibilidade
acima de tudo, eu acho que a gente tem que ter esse sonho em comum, essa abertura realmente, e esse sentimento, assim, amor mesmo, né? Esse sentimento que pode dizer qualquer outro nome, mas que eu acho que é o que faz, que atualiza a mensagem de Jesus dentro dessa ótica que a gente está, que não é uma ótica desses que estão dizendo, que eles também estão dizendo que está em nome de Deus, né? Então, as coisas ficam tudo muito confusas, assim, a gente precisa ter uma certa discernimento mesmo, porque eu acho que hoje está todo mundo muito confuso e querendo respostas, e eu acho que a religião, assim, também é uma coisa muito cômoda, porque a gente quer respostas, a gente não quer pensar muito, a gente quer a segurança, e muitas das religiões, né, dão respostas certas, né? Então eu não quero mexer com isso, porque vai programada para viver e pensar e acreditar nisso. Então, realmente é muito desafio, essa abertura, essa disponibilidade, né, que a gente tem que ter para ouvir. Eu começaria exatamente por isso que você acabou de dizer. Eu acho que para nós, se existe algo em comum, não está pronto já, né? Quer dizer, ou é uma dessas situações em que eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço, porque o que está em comum mesmo, né? Ou então é algo que só vai surgir do meu encontro com as outras pessoas. E aí, se eu já chego com, digamos, o que vai ser dividido está todo do meu lado, né? Vai ser difícil para mim encontrar alguma coisa de valiosa que aquela outra pessoa tem para trazer para esse comum, né? Então, escutar, principalmente quando a gente tem um projeto para realizar, quando a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa e tal, é muito mais prudente a gente escutar primeiro quem seriam os beneficiários disso, né? Para a gente entender qual é a necessidade realmente que essas pessoas têm. Porque, por exemplo, essa coisa do assistencial, né? Da comida, da roupa, ensinar uma profissão que, na verdade, vai ser sempre uma coisa que não vai deixar, aquela pessoa não vai conseguir viver daquilo de jeito nenhum, né? Ou muito mal. Tem muitos projetos nesse sentido, né? Então, junta-se o dinheiro, desenha-se toda a programação e chega naquele lugar com aquela oferta pronta. E muitas vezes não funciona, as pessoas não aderem, ou então os resultados não são os que a gente esperava. A gente se frustra porque a energia despendida não traz a satisfação de ver os resultados, né, benéficos que a gente esperava. Então, talvez inverter um pouco as coisas e chegar sem nada, chegar sem ter o que distribuir, para surgir o que vai distribuir desse encontro com as pessoas, né? Nos ajuda, inclusive, a não partir do princípio de que a gente está sempre indo para baixo, para encontrar quem está embaixo, né? Porque se a gente... E isso é uma coisa que tem a ver tanto com o nosso olhar, quanto com a nossa ação, né? Quer dizer, se a gente chega para o outro partindo já dessa posição de que eu estou descendo os batentes para encontrar o outro lá embaixo, né? É muito difícil imaginar que esse outro tem alguma coisa para trazer, para colocar em comum, né? Mas eu acho que o desafio que eu estou sugerindo para vocês nessa nossa conversa é que nós construamos este em comum partindo desse patamar em que todo mundo tem alguma coisa para trazer, todo mundo tem alguma coisa para oferecer. E, no mínimo, a voz daquelas pessoas precisa ser ouvida como sendo isso que elas vão trazer, para que a gente perceba, então, o que é que precisa ser dividido, o que é que precisa ser compartilhado aqui, né? É saber, é bem, né? É apoio, é abraço, enfim, é solidariedade, poder me pronunciar em defesa ou junto com essas pessoas. Então, as muitas diferentes maneiras de nós agirmos junto com os outros, eu acredito, serão mais eficazes se nós pudermos lidar com as outras pessoas
de partida como nós queremos lidar com elas no final. Né? Claro, nós estamos aqui naquela suposição de que essas outras pessoas com quem eu quero compartilhar, elas vão responder a mim também de forma generosa, afirmativa, etc. O que é que a gente faz quando a pessoa que a gente quer, com quem a gente quer se abrir nesse sentido, na verdade quer passar a rasteira na gente? Né? Quando quer nos julgar, quando quer nos trair, quando quer tirar proveito de nós. Né? Tem uma certa ideia muito angelical de espiritualidade, segundo a qual a gente não tem muito o que fazer, a não ser, enfim, sofrer e aprender com essas situações. Né? Mas a gente pode também ser esperto. Né? Então, assim, a ideia de exercitar uma espiritualidade que se baseia nessa coisa da igualdade, do em comum, da generosidade, do reconhecimento da dignidade do outro, não deve nos tornar bobos e bobas para perceber, sentir quando não vem de lá. Né? Porque agir com esta ingenuidade vai nos colocar em situações de vulnerabilidade ou simplesmente em situações em que a gente é que vai sofrer muito por não ter conseguido ler, perceber a situação em que a gente se encontra. Mas aí eu não quero fechar com uma nota negativa isso. Eu acho que isso que você falou no final é essencial, né? Que no mínimo nós consigamos escutar o outro, porque essa é a maneira mais elementar de tratar o outro como igual a gente. Se eu sequer consigo escutar, se eu chego cheio de som, o outro está aqui, ou está lá. Né? Então, enfim, construir esse comum tem nessa experiência mínima da interação uma condição. Né? E às vezes, como você também disse, o que as pessoas querem é outra coisa. E às vezes é muito mais simples do que a gente está querendo oferecer. Né? Em outras situações é muito mais demandante. Não é uma coisa que elas querem que a gente se ponha de pé na mesma estrada para batalhar por certas coisas juntos ou para sermos solidários, solidárias, numa luta que vai demorar, numa briga que de cachorro grande e tudo mais, né? Então, mas escutar é muito importante e reconhecer que não pode haver em comum se somente nós é quem estamos querendo dividir ou compartilhar. Né? Quer dizer, isso é muito paternalista. Né? Todo mundo tem condições de botar alguma coisa nessa cesta. E essas pessoas vão se sentir valorizadas exatamente porque foram dadas a oportunidade de botar alguma coisa na cesta. Né? Então, que lição isso tem em termos de espiritualidade? É que ao invés de nós nos acharmos muito santos, bem intencionados, generosos, porque estamos, né, entrando somente para dar, né, nós encontramos a espiritualidade no fato que a vida do outro lado também está aberta para receber, para trocar conosco, discutir conosco, enfim. Então, eu acho que isso aí tira um pouco dessa pressão e, ao mesmo tempo, dessa frustração potencial, né, de que a gente não... O que a gente quer, como a gente quer fazer, não está sendo bem acolhido ou bem recebido. Você não acha que assim, a prática da espiritualidade via instituições religiosas, ela não é um impeditivo para esse tipo de vida em comum, não? Porque eu acho que, na essência, ela já nasce, ela já é uma prática de exclusão do outro. Se a gente for olhar a história da tradição, a Igreja Católica abençoava a escravidão, por exemplo. Então, já era um outro que não existia.
né? Se a gente for olhar as tradições evangélicas, né? Eu cresci numa tradição que dizia que o católico ia para o inferno. Cristão, da mesma tradição cristã, mas ia para o inferno. Então sempre está excluindo alguém, sempre está condenando alguém. E pior ainda, a ideia, por exemplo, da missão, né? Que o cristão tem uma missão. Então a missão parte das coisas que eu vou levar, eu sou a palavra de Deus para você que não tem a palavra de Deus. Então você já está numa categoria inferior. Então são sempre práticas que impedem essa vida comum, a meu ver. Porque fica o tempo todo. Aí quando você disse aquela pergunta, né? Como é que a espiritualidade do bem, né, hoje carrega bandeiras do mal? Sempre foi assim, né? Por quê? Porque eu acho que em essência, essa espiritualidade para mim, eu acho completamente inútil. Se a gente pensa numa vida em comum. Eu posso pegar? Vai. Isso eu acho uma questão central, tá certo? Porque Joanildo, né, apresentou, né, desenvolveu a questão da espiritualidade, da contemporaneidade, e depois entrou no mundo comum, e a gente se depara, né, com, só para a gente ficar nos cristãos, né? Mas se a gente for para outras religiões, a gente vai encontrar o mesmo padrão de conduta um grande contingente de fiéis que diz acreditar num bocado de coisa e quando vai no dia a dia, no cotidiano, no mundo comum, torna ele bastante fragmentado, né? Porque você está fora, isso só é válido para a minha turma, né? Esse tipo de valor. E o que a gente está vendo aqui no Brasil, que a gente ficou espantado no ano passado, a gente dizia: como esse cara fala que é cristão, dizendo esse tipo de absurdo, né? Defendendo tortura e por aí vai, a gente não limite isso. Então, esse é um problema central, né? Então, será que não está faltando a gente acessar, ou pesquisar, ou buscar algo que seja mais comum para viver essa vida comum? E o que é mais comum na criação do que o divino, que está presente em tudo? Só que na nossa leitura, no nosso entendimento, na nossa apreciação, Deus está em todo lugar, mas Ele não está dentro da gente. A gente é incapaz de pensar, a gente não foi educado para pensar que o divino está dentro de nós. Se está dentro de nós, eu mereço tanto respeito, quanto Deus merece respeito, quanto o próximo merece o respeito. É a mesma coisa. A criação não está presente, não está imanente em tudo que existe. Então, como é que pode um conjunto de crenças, de um bocado de coisas, fazer esses tipos de separações, de segmentações? Então, a gente vem para o cristianismo hoje, como você falou, está em processo de leituras e releituras constantes, de interpretações e tudo. E a gente, então, tem que se lembrar e tem que ter esse pouquinho como é que eu digo, de apanhado histórico, que o quanto o cristianismo que a gente teve acesso é marcado por uma influência do judaísmo, né, que é outra história completamente diferente, né, que era uma coisa particular, peculiar de uma cultura, de um povo, e Cristo vem e fala da humanidade. Ele vem, apesar de não ter andado mais do que 100 quilômetros, mas sua mensagem tem uma dimensão universal, né, para todos, para tudo, para todo mundo, né? Então, o nosso cristianismo está muito contaminado por essas coisas. Os próprios apóstolos, eles tinham formação no judaísmo, né? O que eles foram tentar passar da experiência que tiveram com Cristo era misturado ali com os dogmas, né, do judaísmo e essa coisa toda, que é uma coisa muito exclusivista. O povo de Deus, né, o escolhido, né, e isso está tão presente, né, na exegese dos
dos nossos irmãos neopentecostais e tal, de uma forma tão acentuada. E esse tipo de coisa só aguça a separação, a fragmentação. Eu e você, eu e os outros. Então, como a gente vai poder ter prática de amorosidade, de mundo comum, com essas porcaria na cabeça, com essas cisões, né? Essas fragmentações da relação com o que a gente diz que é a nossa relação com Deus. Então, no momento que está alguém, num profundo momento de fé, seja que denominação cristã for, que está lá na sua oração, que está na coisa, e no momento que ela está mais autêntica, ela tem uma conexão ali com alguma coisa que ela considera, né, o exercício da sua fé, conexão com Deus, a gente sabe que psicologicamente aquilo é também uma conexão consigo mesmo, com uma dimensão profunda de si mesmo. O espaço onde Deus está dentro de nós, quem sabe pode ser uma outra expressão. Então, quando você hoje estava falando de Deus, né, de Cristo como Deus encarnado, que isso eu ouço de diversas formas, nós todos, desde criança, nas igrejas e tudo, e me veio nem dizer, insight para não ser pretencioso, mas me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. E aí, me perdoe o que existir de heresia aqui, mas eu quero apresentar como um exercício do pensamento, claro. Tá certo? Na história de Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo dos homens para trazer uma boa nova, Deus encarnado no mundo. Será que uma leitura que a gente poderia fazer é que Deus está encarnado em todos nós? Deus está encarnado em todos nós. Cristo foi o espelho, foi a vitrine, sei lá, foi o canal para mostrar essa verdade. Então, será que uma convocação, uma reflexão, uma demanda, uma chamada para que a gente faça esse exercício dessa encarnação de Deus em nós, não pode nos colocar mais próximo de Deus que está dentro de nós, e portanto a gente ter essa abertura mais facilitada, mais robusta, mais vigorosa, mais verdadeira, mais honesta, mais sem volta, porque ver Deus dentro de mim verdadeiramente é admitir Deus em todos os outros que estão ali. Essa é uma questãozinha. Eu só queria trazer uma coisa que você está falando de espiritualidade e mundo comum, né? A gente está tratando. Aí me veio outra coisa. Responsabilidade e mundo comum. Então, tem uma historinha que eu já ouvi há muito tempo, eu não sei se alguma das pessoas que estão aqui, se eu já tive a oportunidade de compartilhar, porque eu acho essa história muito, muito interessante, que é alguém que está falando sobre Teilhard de Chardin, aquele teólogo católico, né, jesuíta, que era paleontólogo também, e que ele começou a fazer um bocado de diálogos entre ciência e espiritualidade, e aí começou a perturbar muito, aí a igreja mandou ele literalmente para a China, vai embora. O Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, vai embora lá. Aí mandou ele para a China literalmente, e aí foi pior porque ele participou de pesquisas que descobriram o homem de Pequim, que é um dos... aí deu mais elemento para ele avançar mais nas investigações e nos trabalhos dele. Chardin é super complexo, mas enfim, alguém apresentando algum trabalho de Chardin
fez uma síntese que eu achei muito interessante, pegando 3 momentos da teologia na igreja de Roma, que era Agostinho, Tomás de Aquino e Chardin, fazendo no coração. Então, dizendo, imagine que a vida é um teatro, tá certo? Que o mundo é um teatro e tal. Segundo Agostinho, Deus teria escrito a peça, tudo determinado, tudo, figurino, iluminação, sonoplastia, toda a roupa, e teria entregue ao homem. Tome, represente. 800 depois, não, como é? 400 anos depois, né? Aquino. Aí com Aquino, ele disse, não foi assim. Deus escreveu a peça, mas ele entregou ao homem e se escolha a forma de representar. Escolha a forma de representar. Então, e segundo Chardin, Deus teria começado a escrever a peça e teria passado para o ser humano e teria dito, tome, continue. Ou seja, o tamanho do ser humano diante de Deus, nas 3 visões, ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo. A participação do ser humano na criação, na responsabilidade com a criação, vai crescendo também. Como a gente pode culpar um agostiniano, tá entendendo, de ter cometido certas atrocidades? Ele não estava colocado a responsabilidade para ele numa dimensão, entendeu? Que o convocasse a atuar de uma outra forma. Né? Então, são histórias, são pinturas, né? Para a gente, mas que eu acho muito importante a gente, se a gente não aproximar, né? Não colocar Deus mais dentro da gente,